Gratidão a Deus por estar nesse lugar. Gratidão porque o Senhor é aquele que me dá a possibilidade de te adorar nesta noite. Eu não sei como você chegou aqui, mas uma coisa eu quero te dizer: abra o teu coração, abra a tua mente, abra a tua alma e adore da forma como você sabe, porque algo sobre
se assentou com pecadores. Nenhum brilho outono revelou. Quem acreditaria que o universo sendo feito? Quem acreditaria que o seu cetro já regeu o tempo? Homem tão simples, sem ter honra um carro de pousar na estrebaria. Não é o melhor lugar pra se estrear. Quem notaria que os seus olhos naquelas mãos moldou o homem a sua semelhança? Como o cordeiro foi levado ao matador, não tinha nada, seu coração na cruz restou. Ficou calado, Senhor, pelas nossas culpas. Não tinha manchas, e o Calvário não reclamou. Foi maltratado e humilhado, cordeiro de Deus, mas foi fiel. Sabe o que ele faz?
Amém. Meus irmãos, paz, cumprimento a todos nessa noite. Deus possa continuar abençoando a cada um dos irmãos. Eu quero externar primeiramente aos céus a minha alegria de poder estar conhecendo os irmãos nessa noite, nesse lugar tão abençoado com a presença de Deus. Tenho certeza que assim como eu, você já foi tocado pela presença do Senhor nesse lugar. Há uma presença que nos envolve aqui. Há um Senhor que trabalha em nosso meio. Eu glorifico a Deus por isso. É tão bom quando Ele recebe o nosso louvor. Nós não somos merecedores de nada, mas Ele inclina os seus ouvidos só para ouvir você cantando. Já parou para pensar nisso? Que aquele que rege o universo, Ele inclina os ouvidos só para te ouvir? Coisa boa estarmos na presença desse Deus. A minha palavra de gratidão nessa noite a todos os irmãos. Aprovo o Senhor preparar este dia, né? Deus e seus mistérios. Mas eu louvo a Deus porque nossos passos são guiados pelo Senhor. Já foi apresentado, mas reforço, está comigo minha esposa, Diaconisa Maiara, e minhas filhas, Lara e Ayla. Hoje eu fiz questão que tivesse todo mundo aqui, pedi para a esposa remanejar escala lá na igreja, porque apesar da gente sair para pregar, ela tem uns trabalhos vocais. Né? Obrigado, filha, por você estar comigo aí. Quando eu estou com ela, eu estou mais completo, irmãos. Eu louvo a Deus pela vida da minha família. Eu sempre digo na minha igreja que não adianta nada a gente ter aprovação do lado de fora se dentro da nossa casa a gente é reprovado. Eu louvo a Deus pela vida da minha família. A todos os irmãos, eu tenho certeza que o Senhor tem preparado algo ainda maior para nós nessa noite. Aproveitando que estamos de pés, pega a sua Bíblia comigo, o Evangelho segundo escreveu João. Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu João, capítulo 1. Nós vamos ler apenas um versículo. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29. Evangelho de Cristo segundo escreve João, quarto evangelho. Capítulo de número 1, primeiro capítulo, versículo de número 9. Quantos acharam? Amém? 1:29. Quem achou, diga eu achei. Amém. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você pode tomar seu assento glorificando a esse Deus maravilhoso. Graças a Deus pela sua palavra. Irmãos, preste um pouco da sua atenção. Nós estamos em o primeiro capítulo deste santo evangelho, ao qual escreve João, o discípulo amado, chamado evangelho escrito para a igreja. Diferente dos três evangelhos, conhecido por nós como os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, João retrata algumas coisas que os outros evangelistas não escreveram. Mas o capítulo 1, João já começa trazendo sobre o verbo encarnado. Ele vai dizendo sobre isso até o versículo 18, mas quando chega no versículo 19, ele vai testemunhar um feito de um homem. Ele vai testemunhar acerca de outro João, seu xará. Mas se o evangelista João, aquele a qual seguia Jesus, o discípulo amado, é quem escreve esse evangelho, agora ele vai escrever e falar um pouco sobre outro João. O João, conhecido por nós como João o Batista, aquele que batizava. João Batista, ele vai ter o seu ministério iniciado, melhor ainda de sendo dito nas palavras de Lucas. Lucas, capítulo de número 3, é ele quem vai nos mostrar a apresentação de João Batista. Lucas vai situar quando João Batista ele aparece. Ele diz que no ano 15 do império de Tibério César, sendo Pôncio Pilato governador da Judéia, Herodes tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe tetrarca da Itureia, e da província de Traconites e Lisanias, tetrarca de Abilene, sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes. Aí Lucas escreve: veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias. 400 anos de silêncio vão ser interrompidos com uma pregação explosiva, poderosa, e acontece no deserto. Quando Deus resolve quebrar o seu silêncio, irmãos, ele não procura um palácio para se manifestar. Ele não fala dentro do templo, ele não vai trabalhar no meio da corrupção e da apostasia que acontecia.
Não vou tomar tempo falando disso, mas o versículo 1 principalmente, e o 2 inicialmente, ele vai ser uma denúncia que Lucas está fazendo sobre a grande corrupção que acontecia. Por exemplo, quando ele diz que Anás e Caifás são os sumos sacerdotes, ele está fazendo uma denúncia, porque só poderia ter um sumo sacerdote. Mas para agradar o sistema, estava tendo dois. Não vou me prender nisso. Então Lucas está fazendo uma denúncia e está revelando para nós que está sendo quebrado um silêncio de Deus. 400 anos de silêncio vai ser interrompido pela mensagem, pela pregação, como eu já te disse, poderosa. E ela vem por intermédio de um homem que veio trazer e anunciar a vinda do Senhor. A missão de João Batista foi bem clara para o seu pai Zacarias quando ele vê o anjo, e o anjo revela para ele que ele vai ser pai, que a sua mulher, mesmo na velhice, vai gerar um bebê, e que eles vão ter a alegria de segurar um filho no colo. Você conhece bem a história, eu quero ganhar tempo, mas já diz a Bíblia para nós que ele seria aquele que prepararia o caminho, que endireitaria as veredas. Então Lucas capítulo 3, ele começa contando que no deserto foi quebrado esse silêncio. O povo está indo até o deserto para ouvir a pregação de João. Eu não posso falar um pouco, mesmo que seja de João Batista, sem citar um pouco quem esse homem representava e o que ele fazia. João Batista, ele quebra todo o princípio que nós podemos ter como princípios éticos. Por quê? Se ele é filho de Zacarias, sacerdote do templo, ele tinha uma linhagem sacerdotal. Tudo se indica que João Batista tinha tudo para ser um sacerdote também. E quando eu falo de um sacerdote, eu digo alguém que tinha honrarias. Aonde chegava era conhecido como um sacerdote. Se assentava em boas mesas, tinha suas vestes reconhecidas. O sacerdote era reconhecido pela sua aparência, então as suas vestes sacerdotais. Mas quando Deus chama João Batista e prepara João Batista para cumprir um propósito, ele faz com que tudo que parecesse ser o curso normal da vida, para João, fosse totalmente o contrário. Porque João não vai seguir os caminhos do Pai. João vai seguir a fé que o Pai tem, porém ele vai seguir o caminho que Deus prepara para ele. E o caminho que Deus prepara para João não é uma mesa farta todos os dias. João troca uma mesa farta de um bom banquete para se alimentar de gafanhotos no deserto. João troca as vestes sacerdotais de se andar bem e de ser reconhecido pelas suas vestes bem apresentáveis para se vestir de pele de camelo no deserto. E João troca os melhores ambientes do templo para pregar a palavra e anunciar a vinda do Messias no deserto. Lugar inóspito, lugar que eu creio que se alguém pudesse escolher, era o último lugar que escolheríamos para fundar a nossa igreja, a nossa congregação. Mas João planta o seu ministério no deserto e começa a anunciar. O povo vai. Porque quando Deus fala, o povo vai atrás de ouvir a voz de Deus. Lembra que eu te falei? 400 anos de silêncio está sendo interrompido e a palavra do Senhor veio no deserto através de João, filho de Zacarias. João prega, a sua mensagem não é uma mensagem agradável, a sua mensagem não é uma mensagem leve, não é uma mensagem triunfalista, não é uma mensagem de prosperidade financeira. A mensagem de João é: se você tem dois, divide um com quem não tem. Se você ganha pouco, se contenta com o que você ganha. João tem uma mensagem direta e tem a sua missão de anunciar a vinda do Messias. Os poderes que João ele transpassa na sua pregação era tão glorioso que muitos que estão ouvindo a sua mensagem pensam em seus corações: ele deve ser aquele a qual nós aguardamos. João está pregando lá no deserto. E eu imagino que João tinha uma aparência que não agradava muito. Se está no deserto, sua pele está torrada do sol escaldante. Imagina o cabelo do João Batista. Não era um cabelo bem penteado, era um cabelo um pouco para cima, frisado, por causa do sol escaldante do deserto. Mas João está lá pregando. E quando está pregando, o povo está sendo impactado pela palavra. Que eu já entendo, irmão, que com mais que a gente tenha boa aparência, isso não é suficiente. O suficiente é anunciar a palavra de Deus. Porque quando Lucas escreve, ele fala que veio no deserto o quê? A palavra de Deus. Não importa como estava a aparência de João, mas importava que da boca dele se proferia a palavra de Deus. Não importava como ele se vestia naquela ocasião, importava que quando ele abria a boca, ele anunciava a mensagem de Deus. E esse é o João pregando no deserto. Lucas 3, ele narra isso, e João capítulo 1, como nós lemos, a partir do versículo 19, ele complementa o que Lucas está escrevendo.
até o ponto que Jesus ele está vindo, está se aproximando para se batizar, e João vai batizar a Jesus. João, de primeira instância, ele vai querer negar aquilo, mas Jesus diz que aquilo era necessário para se cumprir as Escrituras. Quando ele batiza, sai uma voz do céu e diz: este é o meu filho amado, de quem eu me comprazo. Ali está sendo carimbado e iniciado o ministério de Jesus. Mas olha que curiosidade interessante, e eu amo a Bíblia porque ela é rica em detalhes. João é aquele que certa vez ele disse, proferiu, relatou, exclamou o quê? Necessário, convém que ele cresça e que eu diminua. Isso, irmão, João fala porque ele entende bem qual era a sua missão. Qual era a missão de João? Anunciar a vinda do Messias, preparar a vinda do Messias. E a palavra grega escrita quando João fala que é necessário, convém que ele cresça e que eu diminua, ela está falando acerca de um tempo, ou seja, João está dizendo que enquanto o tempo de Jesus está crescendo para o seu ministério e sua missão ser iniciada, o de João está diminuindo. Imagine que há 2 cronômetros e o cronômetro de Jesus está em crescente, vai de 0 e vai crescendo, e o de João ele está em decrescente, ele está diminuindo. Então quando João diz, convém que ele cresça e que eu diminua, ele está dizendo, quanto mais chega perto do ministério dele ser cumprido, o meu ministério está encerrando. Qual era a missão de João? Anunciar a vinda do Messias. Quando o Messias viesse, o ministério de João e a missão de João havia sido cumprida. João entendia que ele só servia para cumprir o plano de Deus na vida dele. É isso que eu quero que eu e você precisamos entender nessa noite. João entendia isso, e uma maturidade enorme. Eu gosto da maturidade de João. E João, quando Jesus ele vai ser confundido com Jesus, vão perguntar se ele é profeta, vão perguntar quem ele era, ele diz que não é nada daquilo. A gente vê isso no versículo 20, confessou, e eu não sou o Cristo, e perguntaram, tu é Elias, tu é profeta? Ele responde, não. Eles perguntam, quem tu és? Ele diz, eu sou apenas uma voz que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ele está dizendo, eu só vim para anunciar que Ele está vindo, eu só vim para proclamar que Ele está chegando, e a minha missão é essa. Tentaram colocar João na mesma medida de Jesus, tentaram comparar João com Jesus, e João, entendendo isso de forma clara, ele vai explicar para quem ouve. Ele está dizendo assim para vocês que estão dizendo que eu estou no mesmo nível que ele, entenda uma coisa, comparado com ele, não tem comparação. Eu não sou digno nem de desatar as alparcas das suas sandálias. Sabe o que o João está falando? Isso é muito mais profundo do que parece. Existia um trabalho de desatar correias de sandálias, e esse trabalho ele era separado para o servo mais inferior de uma casa, ou até mesmo um escravo. Os senhores, os homens empoderados andavam pelas ruas, e isso fazia com que tivessem muitas sujeiras presas nas suas sandálias, excrementos, tudo isso. E as sandálias eram aquelas sandálias bem amarradas, bem presas. Então existia alguém com uma função de desatar essas sandálias. Imagina, aquele senhor poderoso chegava, se assentava, vinha o seu servo ou o seu escravo e vinha ali desatando as suas sandálias, aquela sandália suja, aquela sandália imunda. Não era qualquer servo que fazia aquilo, era o servo mais inferior, mais inútil que fazia aquilo, que não tinha outra utilidade, que não servia para mais nada, mas servia para aquilo. Aí João está olhando no que na ótica dos homens é o trabalho mais inferior, é o trabalho mais miserável. Ele está dizendo o seguinte, para vocês entenderem quem sou eu comparado a ele, eu sou aquele que vocês consideram como trabalho mais inferior, e aquele que tem um trabalho mais inferior ainda é digno de desatar as sandálias do seu Senhor, mas eu comparado com ele, eu não sou digno nem de desatar as suas sandálias. Está entendendo o que João está dizendo? Essa régua não tem como medir, eu estou muito abaixo, mas olhe para cá e entenda isso. Aí diz que tudo isso, João está batizando, aí a gente chega no versículo 29 que diz que no dia seguinte, sucedendo tudo isso, depois de todos esse início relatado, Jesus ele se aproxima. Jesus aqui já foi batizado por João. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele, e ele agora vai trazer o ápice, que eu chamo, da sua pregação acerca de Jesus, porque ele vai revelar qual é o plano da qual Jesus veio cumprir. Aí é quando ele vai dizer, eis o Cordeiro de Deus que tira
o pecado do mundo. João agora apontando para Jesus. No dia seguinte dos eventos iniciais, ele aponta para Jesus e vai relatar, dando um título, ele atribui um título a Jesus. Aquilo que está lá em Isaías 53, mais precisamente no versículo 7, que diz que ele se entregou como um cordeiro mudo, como um cordeiro calado. E ele está dizendo como um cordeiro calado. E ele diz: está se aproximando, está chegando o Cordeiro de Deus. Cordeiro de Deus, para aqueles que estavam vindo, ficou bem claro, porque está dizendo que ele veio com uma missão. Qual era a missão de Jesus? Se a missão de João era anunciar a vinda do Messias, a missão do Messias era cumprir o sacrifício no Calvário, para levar sobre ele todas as nossas culpas e as nossas transgressões. Romanos capítulo 7, abrindo um parênteses para que entendamos melhor isso, Paulo, quando escreve aos Romanos, antes de chegar no famoso capítulo 8, que eu gosto muito, tem o capítulo 7 de Romanos. E ele vai explicar o que Paulo complementa no 8. Se você lembrar de Romanos capítulo 7 ou ler depois na sua casa, você vai ver que Paulo está fazendo uma analogia do casamento. Ele está dizendo que era impossível o homem se separar. A lei dizia o quê? Se casou, não podia se separar em ocasião nenhuma. Aí Paulo vai usar aquela ocasião da lei, do casamento, para fazer uma analogia entre Cristo e a sua noiva, entre Cristo e a igreja. Aí Paulo diz, não tinha como se separar, estou resumindo, tá? Não tem como se separar, a lei impede que haja separação, exceto em um caso. Qual caso? Traição? Não. Qual caso? Cansou? Não. Qual caso? Agressão? Não. A lei só dizia que podia ter separação no caso extremo, e o caso extremo é a morte. Só podia ter novas núpcias se morresse. Lembra da mulher samaritana? Quando ela encontra com Jesus, ela tem aula que teve o quê? Ela teve 5 maridos. Mulher que casou com 5 e os 5 foram morrendo. Até que Jesus fala, que tu tá não é teu. Mas ela teve 5 e teve liberdade para casar com aqueles, porque teve morte. Então só podia contrair novas núpcias depois de haver morte. Aí o que Paulo explica dentro dessa analogia do casamento? O que Jesus veio fazer? Estávamos presos à lei, porque a lei era aquela que aponta para o nosso pecado, mostra o nosso pecado, mas a lei era aquele esposo que representa um esposo perfeito, não tem como agradar. E dentro desse casamento nós estávamos na condição da esposa, a esposa que não consegue agradar o seu marido, e não tem como se separar dessa lei, até que Jesus vem e faz o quê? Substitui o nosso lugar. Quando Jesus substitui nosso lugar, ele agora vai morrer na cruz. Ao terceiro dia ele ressuscita e morrendo na cruz, ele dá autoridade para que nós venhamos nos separar da lei. Romanos 7, Paulo explica sobre isso. E é por isso que ele começa Romanos capítulo 8, versículo 1, dizendo o quê? Que agora não existe mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se estávamos presos à lei, apontados pela lei, não tínhamos como agradar a lei, ou seja, não tínhamos como ser salvos, Jesus veio, é o que João Batista está dizendo que ele vinha fazer. Ele veio, ocupa o nosso lugar, ele casa e morre, morrendo, se separa da lei. Só que Jesus morre e não fica morto. Jesus morre e o quê? Ressuscita. Quando ressuscita, ele agora nos dá liberdade, ele nos dá legalidade dentro dessa lei para que nós venhamos contrair novas núpcias. E agora nós, separados da lei, nos encontramos na condição de quê? O que a igreja é de Cristo hoje? A noiva de Cristo, a noiva do Cordeiro, aguardando a sua vinda para que nós venhamos contrair as núpcias com ele naquele grande dia. Então, quando João está dizendo que o Cordeiro está vindo, ele está dizendo que ele está preparado para a sua missão, e a sua missão seria morrer no nosso lugar. Mas ainda há uma explicação também para isso, porque a lei levítica fala da expiação, o sacrifício, a oferta do animal, que era para perdão dos pecados, a expiação por todos os pecados. Eram usados alguns animais, era oferecido cabra, novilho, cordeiro, até pombos, irmão, depende de quem fosse ofertar. O ofertante, ele sacrificava aquele animal, e o que ele fazia? Simbolicamente, ele empunhava as mãos sobre ele, sobre a cabeça daquele animal, simbolizando a transferência do pecado. Então, sacrificou o bichinho, lá no altar do sacrifício, colocou a mão sobre ele, isso simbolizava a transferência desse pecado, como se o pecado que ele cometeu
passasse para aquele animal. E o sangue que era aspergido no altar, uma parte era no altar e a outra era derramada na base do altar. Com isso, o pecado ele era expiado e era perdoado. Só que não era um sacrifício por vida para uma pessoa. Pecou de novo, teria que todos os dias no templo sacrificar para haver perdão dos pecados. Então, para haver esse perdão na lei levítica, como Moisés escreve, era dessa forma. Levítico 17:11 diz que o sangue ele representa uma vida sendo entregue por outra vida. Por isso que é explicado acerca do derramamento de sangue. Então, quando o animal morria no sacrifício, ele estava ali sendo expiado o pecado daquele que o sacrificou. Só que Jesus vem, irmão, para fazer agora diferente. Diferente porque agora ele não vem apenas perdoar um pecado. Olha o que João Batista escreve. Se a Bíblia está aberta, leia comigo. Eis o Cordeiro de Deus. Ele vai atribuir a Jesus o título de Cordeiro de Deus e vai dizer que faz o quê? Que tira o pecado do mundo. Ele não está dizendo que Jesus veio e tirou o pecado. Se nós abríssemos a Bíblia, meu amigo, hoje lêssemos João 1:29 e tivesse escrito que ele veio e tirou o pecado do mundo, a gente já está enrascado. Porque se tirou é para quem na época que Jesus estava aqui. A palavra que ele usa é aquele que tira o pecado do mundo. Quando ele está proferindo essa palavra, não era apenas para quem estava ali ouvindo a pregação de João. Não era para quem apenas estava ali seguindo a Jesus. Não era apenas para quem estivesse ali naquela ocasião. Quando ele diz que ele vinha para tirar o pecado do mundo, ele está dizendo que isso transcenderia gerações. Sabe por que nós estamos aqui hoje? Sabe por que a gente adora? Sabe por que a gente canta e a presença dele se manifesta? Sabe por que há relacionamento com ele? Sabe por que a presença dele é real? Porque ele tirou o pecado do mundo. Carregávamos uma culpa e ele tomou sobre ele esta culpa. Carregávamos uma sentença e uma sentença de morte, mas quando ele veio cumprir a sua missão como cordeiro mudo, calado, entregando-se ao matadouro, ele veio tirar de nós essa culpa. Alguém pode olhar e dizer que injustiça, um homem santo, um Senhor que abriu mão da sua glória para isso, ele veio representar aquele animal que era sacrificado. O animal não tinha culpa de quem pecou, mas era o sacrifício. Então tinha que ter o sacrifício perfeito. Se eu não me engano, foi lido aqui quando eu cheguei, Hebreus, que diz que se não houver derramamento de sangue, não há remissão dos pecados. A lei precisava ser cumprida. Jesus não veio invalidar a lei, Jesus veio cumprir a lei. E quando ele é anunciado como o cordeiro que tira o pecado do mundo, ele está sendo anunciado como aquele que veio para expiar o pecado, aquele que veio para levar a culpa de todos. E se hoje alguém, irmãos, for acusado pelo opositor, pelo acusador das nossas almas, vou citar Romanos de novo. Lembra que eu te falei da analogia do casamento? Hoje nós andamos com um atestado de óbito no bolso. Por que você se separou da lei? Porque eu tenho um atestado de óbito. Eu já morri. Você morreu? Morri. Tem certeza? Morri. Porque quando ele morreu na cruz do Calvário, a morte dele foi no meu lugar. Houve substituição naquela cruz. Aleluia, eu sinto a presença de Deus aqui. Houve substituição naquela cruz. Então quando ele morreu no meu lugar, ele estava me vendo, ele estava te vendo. Era o meu nome, era o teu nome, era a minha culpa, era a tua culpa. Então houve morte, sim. E se o acusador se levanta, temos o atestado de óbito no bolso. Já houve separação da lei. O preço já foi pago. Já houve justificação. Já viu que lá nos Estados Unidos algumas cidades ou estados têm a pena de morte? Tem muito filme que fala disso, né? Corredor da morte.
Aí eles ficam esperando a sentença ali. Mas sabia que quando estão no corredor da morte, tem uma chance ainda para aqueles que estão sentenciados à pena de morte? Só de um jeito. Se o governador daquele estado escrever uma carta justificando que ele não precisa morrer mais. Se o governador justifica, ele é libertado e não cumpre mais a pena de morte. O que Jesus fez com a gente é basicamente isso. Ele justificou a nossa culpa. Mas por que João fala logo que ele é o cordeiro? Por que ele é apresentado como cordeiro? E lendo esse texto, estudando para cá, mesmo sendo conhecido, eu fiquei intrigado. Porque antes João diz que se comparar ele com Jesus, ele não é merecedor nem de desatar as sandálias. Ou seja, primeiro João coloca Cristo num nível, irmão, acima do universo. Ele coloca Jesus num nível lá em cima. Mas depois ele apresenta como um cordeiro. Parece que ele está baixando o nível. Parece que antes ele disse que era um Senhor todo-poderoso. E agora ele está dizendo, é um cordeiro que tira o pecado do mundo, é um cordeiro que vai ser sacrificado. Parece que João, que antes dizia que Jesus era o grandão, o poderoso, agora é o pequenininho, o fraco. Porque o cordeiro que era levado para o abatador, para o sacrifício, era contra a vontade do bicho. O animal que era sacrificado não entendia o que estava acontecendo. Quem escolhia era quem sacrificava. Então, quando ele fala que ele é o cordeiro, não parece que ele está dizendo que Jesus, que era tão forte, que ele diz antes, há um contraste, aparentemente, nos textos. Há um contraste. Se antes ele é o todo-poderoso, por que agora ele é o cordeiro, João? Se antes você não era digno nem de desatar as sandálias dele, quem é esse que agora você diz que é um cordeiro? Então ele vai ser sacrificado? Ele vai ser levado? Entenda uma coisa, Jesus não foi levado para a cruz. Levado para a cruz foram os dois ladrões que estavam do lado dele. Um creu, o outro não creu. Eles foram levados para a cruz. Jesus não foi levado para a cruz. Jesus se entregou na cruz. Vou repetir isso para que frise bem e você entenda. Jesus se entregou na cruz do Calvário. Não pense que foi o sistema romano que prendeu e que sacrificou Jesus. Não pense que foi os fariseus ou os judeus extremistas que levaram ele para a cruz. Ele se entregou. Vão prender Jesus? Pedro puxa a espada e tenta matar o servo do sumo sacerdote. Eu aprendi com o meu pastor que ele tenta matar, porque ninguém vai mirar a espada para cortar a orelha. Foi para matar o homem. De repente, numa esquiva, cortou a orelha dele. Aí quer que Jesus fala? Ô Pedro, você não acha que se eu pedisse meu Pai do céu, Ele não ia enviar anjo aqui para me livrar? Eu não estou sendo levado, eu estou indo. Eu não estou sendo preso, eu estou me entregando. Que é prova de amor? Essa foi a maior prova de amor que eu e você já recebemos. Ele fez isso pensando em nós. Tem que se cumprir. Tem que ter esse derramamento. O sacrifício tem que ser perfeito. O animal tinha que ser perfeito. Se tivesse deformidade, não tinha validade. Se tivesse deformidade, algum problema de saúde ou algum defeito no animal, não valia. Tinha que ser perfeito. É por isso que só ele podia cumprir isso. Não achando um justo, não achando um capaz. Ele disse, deixa que eu vou. Precisa ser perfeito? Eu vou. Não pode ter mácula? Eu vou. Ele se entregou voluntariamente. O sangue derramado não arrancaram dele. Ele fez com que jorrasse voluntariamente. Aleluia, Jesus. É o Cordeiro de Deus que veio e que tira o pecado do mundo. João está dizendo que ele veio para cumprir o sacrifício perfeito. E agora o pecado que separava a pessoa, que separava a humanidade de Deus, ele é retirado desse meio. Se existia uma barreira entre nós e o Senhor,
E os nossos pecados, que eles causam divisão entre Deus e o homem, esse pecado ele foi perdoado, ele foi retirado no momento da expiação do sacrifício de Jesus. Na lei levítica, o sacrifício perdoava o pecado que cometeu, era temporário, era parcial, tinha direcionamento. A pessoa pensava, eu pequei, eu dei mole, ou até pecados involuntários. Sabe aquela oração mais ou menos que a gente faz? Senhor, perdoa meus pecados, minhas falhas, minhas transgressões, até aquilo que eu fiz e não sei que eu fiz de errado, perdoa. Na lei era assim, perdão para aquilo, não ficou culpa para o que passou, pecou de novo, volta lá, sacrifica outro animal, para receber perdão de novo. Mas quando ele veio, a expiação perfeita aconteceu. E se antes o sacrifício era temporário e parcial, o de Cristo não é temporário e parcial. O de Cristo é eterno e completo. É por isso que eu e você estamos aqui hoje. Dá uma olhada para quem está do teu lado. Olha para ele. Está vendo? Jesus salvou ele assim como salvou você. Quer motivo para se alegrar, irmãos? Esse é mais do que de sobra. Esse é motivo mais do que de sobra. Ele morreu por mim e por você. Ele entregou-se por mim e por você. Ele carregou a nossa culpa. Ele derramou seu sangue como prova de amor. Ele entregou a sua vida como prova de amor. É um sacrifício eterno e completo. É um sacrifício que nos une a Ele. Ele fez isso por nós. Ele se entregou por amor. Como é que eu faço para participar disso? Como é que eu vou me unir a esse sacrifício da cruz? Como é que eu sou participante? Se o mesmo evangelista escreve mais na frente, versículo central da Bíblia, João 3,16, o amor de Deus foi tão grande, foi de uma maneira tão indescritível, que Ele entrega o seu Filho unigênito, a Ele dá o caminho, para que todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha vida eterna. Como é que eu me uno e participo desse sacrifício? Eu preciso crer. Lá fora, se você perguntar, o montão acredita. O montão vai falar, é verdade, ele morreu. Mas não crê, não tem a fé para crer que esse sacrifício foi a substituição do nosso lugar. Pode crer com os lábios, mas a vida demonstra o contrário. Porque quem crê entrega a sua vida para Ele, tem seus passos dirigidos por Ele, tem suas escolhas com base na vontade dEle. Ah, mas eu creio, mas eu não consigo largar o meu vício. Eu creio, mas eu não consigo largar minha vontade. Eu creio, mas eu não consigo ir para a igreja. Eu creio, mas não dá, com esse negócio de ser crente para mim não dá. Então não crê. Porque quem crê abre mão da sua própria vontade. Quem crê vai para o deserto pregar, abrir mão de veste sacerdotal para vestir pele de camelo. Quem crê abriu mão do seu eu, da injustiça, da corrupção, de tudo aquilo que não prestava, para viver em santidade, mesmo que seja em lágrimas, muitas das vezes, mesmo que seja com dor. Estar firme na presença. Porque crê, não crê só como quem fala, crê como quem vive. Colossenses, Paulo escreve, eu já estou crucificado com Cristo, já não vivo mais eu. Quando vivia o eu, Felipe, eu fazia o que eu queria. Quando vivia o eu, você, isso mesmo, você fazia o que você queria. Quando vivia o eu e prevalecia o eu, reinava na sua vida, era a sua vontade que era feita. Mas não vivo mais eu, não sou eu, mas quem vivo, Cristo vive em mim.
Será que é Cristo que reina na tua vida? Será que é Cristo que governa a tua casa? Será que é Cristo que governa os teus dias? Será que é Ele o dono da tua vida? Levanta a tua mão, por favor, porque eu sinto uma graça de Jesus aqui. Eu queria tentar explicar o que eu sinto, mas eu não sei te descrever. Eu sinto uma graça de Jesus aqui. Se crê, irmão, demonstra que crê. Vou voltar, varão, para Romanos, porque eu lembro das palavras de Paulo. Em seu complemento, se ele fala no 7, a analogia do casamento, começa o 8, a partir do versículo 1, falando que agora nós estamos livres da condenação, ele vai dizer, porque quem anda segundo a carne, se inclina para as coisas da carne. Mas quem anda segundo o Espírito, e ele já explicou que quem nasceu do Espírito, nasceu de novo. Quem anda segundo o Espírito, inclina-se para as coisas do Espírito. O que que Paulo está dizendo, Felipe? Por mais que tenha uma camada de religiosidade, por mais que o exterior seja religioso, por mais que a aparência seja religiosa, se não crê de fato, anda na carne e vai sempre se inclinar para a carne. E a carne vai sempre aparecer. Pô, mas era uma bênção até segunda ordem. Porque quando era contrariado não era uma bênção. Mas era tão bom no nosso meio, fazia, porque enquanto estava sendo agradado, recebeu primeiro não. A carne aparece. Sabe o que é isso? Imagina que dentro de você tem um trono. E nesse trono, senta quem reina a tua vida. Se a carne senta, ela vai reinar. Se o Espírito senta nesse trono, ele vai reinar. Quem vence? Quem for alimentado. Se eu alimento a vontade da minha carne, a carne prevalece. Tem gente que entrou aqui hoje sem vontade. Tem gente que entrou aqui hoje não querendo estar, mas disse, eu preciso estar lá. Está alimentando o seu espírito, porque quem reina na tua vida. Oh, ele está aqui, irmão. Quem controla a tua vida é Ele, porque quem é alimentado é Ele. Quem anda no Espírito sempre se inclinará para as coisas do Espírito. Mas domingo à noite tu vai de novo, tu foi ontem, para que ir hoje de novo? Para que botar o uniforme de novo? Para que ir lá cantar de novo? Para que ir lá cultuar de novo? Para que estar lá presente de novo? Quem anda na carne não entende, mas quem anda no Espírito entende. Quem anda no Espírito cumpre a vontade do Pai. Oh, Jesus! Carne é o Espírito quem reina na nossa vida, quem reina na nossa casa, quem reina no nosso ministério, continua sendo Ele. Não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Não faço mais a minha vontade, eu faço a vontade do meu Pai. Eu faço a vontade daquele que mostrou que me ama, daquele que ocupou o meu lugar na cruz, daquele que derramou o seu sangue. E por ele ter derramado esse sangue, pelo seu sangue inocente ter sido derramado na cruz, eu fui perdoado. Mas antes tu andava aí, tu era pior do que eu. O que é que tu está fazendo aí? Eu fui perdoado. Mas antes tu não tinha valor, tu não valia nada, rapaz. Ô moça, vai meter essa que agora é crente, vai para a igreja cantar, se vestir direitinha. Eu fui perdoado. O único que tinha capacidade de apontar o dedo e me condenar escolheu abrir mão da sua glória, entregar-se no Calvário e assumir a minha culpa. Cadê o povo que foi e que anda na presença dele? Cadê o povo? Tem aqui na Nova Vida de Rocha Miranda, tem esse povo reunido aqui, tem esse povo na presença dele, que foi alcançado, resgatado, justificado, que foi salvo. Oh, Jesus do céu, olhe para cá. Que tira o pecado, que remove o pecado de nós.
Por isso essa culpa foi tirada. Por isso hoje a gente está aqui tendo livre acesso. Porque o sacrifício já foi derramado, o sangue já foi vertido na cruz. A culpa já foi elevada sobre ele. O profeta Isaías um dia, sem ver o que ele iria profetizar, mas profetizou. Ele disse que ele levaria sobre si as nossas transgressões, as nossas iniquidades. Ele disse que o castigo que nos traz a paz, o chicote deveria ser nas nossas costas, os cravos deveriam ser nas nossas mãos, mas ele disse, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Oh Jesus! Retirado o pecado pelo sangue derramado na cruz, fomos unidos a Cristo, sentimos sua presença, nos relacionamos com Ele, estamos aqui, cumprindo a vontade dEle, cheio de falhas, porque não há ninguém perfeito, mas se tem alguém que olha para nós com um olhar de graça e de misericórdia, esse alguém é Jesus. Hoje o inimigo quer implementar, principalmente na cabeça dos jovens, que você é desvalorizado, que seu pai não te ama, que sua mãe não te entende. Quer colocar na sua cabeça que você tem que tirar a sua vida porque esse mundo ninguém entende você. O que mais o inimigo tem implantado na mente hoje, e não só de jovens não, de pais de família, mulheres que regem o lar, pessoas que trabalham arduamente todos os dias, saem cedo, chegam tarde, mas enfrentam lutas, que é um desvalorizado, que não adianta, que não vai conquistar nada. Por isso tanta gente depressiva, por isso tanta gente ansiosa, por isso tanta gente perturbada na sua mente. Tem pessoas que você conversa, você fica, essa pessoa está perturbada, essa pessoa está precisando de Jesus. Nós não somos perfeitos. Se o sacrifício dele nos desse perfeição, molezinha, irmão. Só vim aqui cantar, lá fora um monte de santo andando, sem inclinação nenhuma para o pecado. Mas para reinar o Espírito na minha vida, eu tenho que alimentar o Espírito. A carne, que eu não me inclino porque eu não ando ela, está aqui, está gritando, todo dia, para que eu e você venhamos lembrar que ela está ali e tentar nos fazer cair. Mas mesmo assim, enquanto muitos olham com os olhares de julgamento, de autoridade, de apontamento, Ele olha para nós com um olhar de graça. Dia difícil, você pode ter tido um dia brabo, chega em casa, quando você entra no teu quarto, antes de dormir você vai orar, você apresenta para Ele. Você diz, Senhor, foi difícil, mas eu estou de pé. Que semana árdua, Jesus. Que dia tribulado. Mas Ele deixou ordens. Por isso que Paulo, quando escreve aos Tessalonicenses, eu gosto de falar que Tessalonicenses 5 é a cartilha que todo cristão tem que andar no bolso. Em tudo dai graça. Só consegue dar graça em tudo e não murmurar é quem anda segundo o Espírito. Quem crê que o sangue derramado na cruz foi ao seu favor. Só assim consegue. Você acha que é mérito nosso? Nessa obra expiatória não teve mérito nenhum nosso. No sacrifício levítico, teve até um mérito de quem sacrificava. Comprou o animal, escolheu o animal, teve que matar o animal, teve um trabalho. Tem até um méritozinho. Mas na obra de Cristo não tem mérito nenhum nosso. Nada. Foi tudo Ele que fez. E mesmo assim o olhar de graça dele repousa sobre a nossa vida. Por que você está frisando isso, Felipe? Para te fazer lembrar. Se hoje você está aí, bem arrumado, cheiroso, cabelo feito, bonito, adorando na presença de Deus, num lugar bonito desse, confortável, do lado de pessoas tão agradáveis, é porque essa graça tem te sustentado até aqui. Quem anda segundo o Espírito, quem compreende o sacrifício na cruz, ele sabe se cumprir a vontade de Deus. Eu estou aqui, mas não merecia estar aqui.
Não vou perguntar e nem vou falar, lembra de onde você veio? Não, você sabe de onde você veio. Você sabe o que você fazia e como você vive hoje. Você acha que foi pelo teu esforço? Você acha que foi mérito dos teus braços? Você acha que foi obra da sua mão? Será que você tinha condição de largar aquela vida que vivia para estar aqui? Porque às vezes a vida lá fora dava regalias e aqui traz rejeição. É mérito nosso? Estar aqui é meu mérito? Nunca foi. É a graça dele. Então, para participar dessa expiação, desse sangue vertido na cruz, eu tenho que crer. Aqui agora eu encerro. Porque João, ele é quem relata. João é quem relata as palavras do outro João. O evangelista João escreve o que João Batista falou, mas é ele quem escreve. E quando estava ali, eu me lembrei, no que foi cantado aqui pelos irmãos, que o mesmo João, agora não mais jovem, não mais moço, não mais o filho do trovão, não mais o João que reclinava a cabeça no peito de Jesus, não mais o João que escreveu o evangelho, mas o João agora velho, um João preso, lá na ilha de Patmos, uma ilha prisional. E é lá que ele recebe a revelação, as últimas revelações. Livro do Apocalipse foi escrito lá em Patmos, João preso. O livro difícil, tem gente que fala. Que linguajar difícil de João. É porque João escreve um livro que inicialmente ele escreve uma carta. E ele precisava escrever aquilo em códigos. Ele precisava fazer que aquela carta saísse de Patmos e chegasse na mão de uma igreja perseguida. E a igreja estava sendo atrocidada. Aquela carta precisava chegar nas mãos daqueles que estavam morrendo, tendo seus irmãos destruídos pela perseguição do império. Aquela carta tinha que chegar lá. Mas antes de sair, alguém ia olhar a carta. Deus podia fazer, podia levar, podia, mas Deus tem seus meios. Então o céu dá a revelação para João, e João escreve uma carta em códigos, que só quem fosse receber ia entender. Imagina comigo, aquele que foi analisar a carta, antes de chegar na igreja, e olhasse a carta e visse, ao anjo da igreja que está em Esmirna escreve. Imagina alguém olhando e dizendo, e anjo escreve agora? Esse João que está preso, está velho, está doido. Mas João escreve para quem vai receber e vai entender. E Apocalipse, ele é as últimas coisas, ele é a revelação, ele é um tema escatológico que vai dividir opiniões dentro da igreja, é pré, é pós, ele vai dividir tudo isso, mas eu não vim falar isso, eu vim te falar da mensagem central que João escreve lá. O mesmo João que escreveu o Evangelho, capítulo 1, versículo 29, descreveu o cordeiro que iria para o matadouro. Lembra que eu te falei lá no começo? Parece que está desnivelado o negócio. Antes ele era o Todo-Poderoso, agora é o Cordeiro que vai ser entregue. Mas João escreve sobre o Cordeiro de novo. Apocalipse capítulo 17, versículo 14. A igreja está sendo perseguida, atrocidada, moída. Aí João vai escrever do Cordeiro de novo. Mas sabe o que ele escreve? E no final, o Cordeiro vencerá. Se no Evangelho o cordeiro parece ser um cordeirinho que vai ser levado ao matadouro, que vai ser morto, que não tem força, que não sabe se defender, ele está deixando bem claro em Apocalipse 17, 14, que o cordeiro, lutarão contra o cordeiro, e o cordeiro os vencerá. Pois quem é esse cordeiro? Agora João, se houve dúvida, ele vai esclarecer e vai tirar toda a dúvida, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Serão vencedores também os chamados, eleitos e fiéis que estão com o Cordeiro. Quem creu que o Cordeiro se entregou, quem creu no sangue vertido do Cordeiro na cruz, quem crê no sacrifício do Calvário, são os fiéis, são os chamados, são os eleitos e são os que estão com o Cordeiro. E esse João diz, vencerão. Eu vim pregar a maior vitória que a igreja tem. Eu podia te entregar a chave se ele mandasse, te entregar isso se ele mandasse, mas ele manda te entregar hoje, tu vai vencer.
Nós vamos vencer, a igreja vai vencer, porque quem crê no sangue derramado do Cordeiro irá triunfar. Mesmo escritor, mesmo Cordeiro, mesmo Senhor, para dizer que a cruz não foi o fim, a cruz foi o início, e no final o Cordeiro vai triunfar. E quem é do time do Cordeiro, João diz, vai triunfar também, vai triunfar também, vai triunfar com ele. Fica de pé comigo. Eu estou sentindo a presença do Cordeiro aqui. Eu estou sentindo a graça dele nos envolvendo aqui. Eu não sei se você sente o que eu estou sentindo, mas antes de qualquer coisa eu quero te convidar. Abra essa tua boca, pelo amor de Deus, porque a presença dele é real no meio dessa igreja. No final o Cordeiro irá vencer. A gente veste a mesma camisa, não estou falando de uniforme, eu estou falando da mesma camisa, do mesmo time. A gente está junto nessa. Tamo. Eu lá da Assembleia de Deus, você aqui da nossa vida, a gente está junto. Não tem divisão aqui não. Oh, divisão é coisa do inferno, é ele que divide. Aqui é a unidade. Tem irmão aqui que eu nunca vi, mas que a gente junto vai cantar no coro celestial. Tem irmão lá do outro lado do mundo que a gente nunca vai ver, mas lá na glória é do time do Cordeiro. Entra, do time do Cordeiro entra, do time do Cordeiro entra. Pode ficar de fora, Cordeiro entra. Não fala a mesma língua, mas é do time do Cordeiro, passa para dentro. O Cordeiro já venceu, e quem é do time dele vai vencer também. Passa para dentro. Você tem glória para dar para o Cordeiro? Tem? Será que você pode adorar o Cordeiro? Será que você pode adorar? O sangue foi derramado, foi no nosso lugar, o sacrifício já foi feito, o preço já foi pago, a dívida já foi paga. E agora a gente tem livre acesso. A gente está juntinho dele, colado com ele, e a gente está do time do Cordeiro. Eu não gosto nem de fazer isso, mas faz. Vira para quem está do teu lado, fala assim para ele: a gente está no time do Cordeiro. Vira para outro, fala: a gente está no time do Cordeiro. Meu irmão, a gente está no time do Cordeiro. Nós somos vencedores, estamos no time do Cordeiro. O time que vai vencer. Ei, Bíblia se explica com Bíblia, porque nós somos mais do que vencedores. Vencedor vence hoje, perde amanhã, mais que vencedor em Cristo Jesus. Já está preparado a tua casa, já está preparado a tua eternidade, já está preparado o melhor lugar possível para nós irmos. Nós somos do mesmo time, e é para lá que nós vamos, porque Ele derramou seu sangue. Levanta a tua mão para o céu, por favor. Oh Jesus, que presença boa. Arabaxúria canta, labandalabaxúria. Agora deixa eu virar minha fala para quem ainda não está no time do Cordeiro. Eu te falei aqui, me escute de novo. Esse sacrifício é para quem crê, é para quem acredita, é para quem confessa. E é feito o convite nessa noite, querido, querida. Uma palavra para você também que um dia jogou no time do Cordeiro, mas hoje está jogando lá fora. Ele está te chamando, vem. Essa voz você conhece, não é a voz do pregador. Essa voz que está aí no teu coração
O teu ouvido escuta a minha, mas teu coração escuta a voz dele. A voz dele está te chamando, vem. Sai do teu lugar e vem aqui na frente que nós vamos orar por você. Eu tenho medo. Deixa eu te contar um segredo, eu também tenho medo. Mas quando eu estou no time do Cordeiro, ele segura a minha mão e me diz, não temas. Sai do teu lugar e venha. Ele te chama. Levanta as suas mãos para os céus. Eu já vou devolver o microfone antes mesmo do tempo que me foi proposto. Mas levanta as tuas mãos para os céus. A presença de Deus está aqui. Tem uma graça repousando sobre essa casa. Nós vamos encher esse lugar da nossa gratidão agora. Porque nós somos gratos. Não merecíamos, mas Ele nos amou. Ele é o dono dos nossos dias. Dono da nossa vida. Levanta a tua mão para o céu. Quero liberar uma palavra de oração nesse momento. Senhor, eu te louvo pela tua palavra. Como o salmista disse, a lâmpada ela é a luz da norte, da direcionamento. Eu te louvo pela tua presença. Eu te louvo pela tua igreja. Eu te louvo por essa graça que nos envolve. E hoje, ó Pai querido, junto com a tua noiva, ó Jesus, junto da tua noiva, eu não quero te pedir nada agora. A gente tem até coisa para pedir, mas agora a gente não quer pedir nada. Eu só quero te agradecer. Porque o sangue que foi jorrado na cruz foi um sangue puro e inocente. Mas foi por amor a nós. Então eu quero te agradecer nesta hora. Será que você pode liberar palavras de gratidão a Deus? Será que enquanto você está com as suas mãos levantadas, a sua boca pode se abrir para dizer muito obrigado, Senhor? Será que você tem gratidão? Gratidão é demonstrada em ações e em palavras. Será que você pode agradecer? Será que você tem motivos para agradecer? Eu já te provei que temos. Mas será que você pode agora, nesse momento, ser grato a Ele? Se chorar, irmãos, agradeça com a tua lágrima. Porque Ele está olhando para o teu coração, a intenção que existe nele. Nós somos gratos. Gratos pelo teu amor, pelo teu favor, pela tua graça, pela tua misericórdia. Nós somos gratos. Gratos pela tua bondade, pelo teu Santo Espírito em nós. Olhe para cá. Já encerro agora. Um dia os discípulos estavam ansiosos, preocupados. Jesus está falando que vai cumprir a missão dele. Está dizendo que vai acabar. E ele está falando que é a gente que vai ter que segurar a onda aí. João 14. Discípulo tudo ansioso e preocupado. Normal. Imagina substituir Jesus. Quando um líder bom sai, entra outro, o que se espera desse líder? Que ele seja no mínimo igual ao que saiu. Melhor ou no mínimo igual. Nunca se espera que ele seja menor ou pior do que foi. Os discípulos estão com peso. Ele vai e a gente como é que fica? Por isso que tem João 14. Aí Jesus já começa dizendo para eles, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e credes em mim. Jesus se apresenta como o caminho. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Mas Jesus sabe que eles estão inseguros. E para o inseguro, primeiro Jesus dá segurança e dá direcionamento. Aí para o inseguro, agora Jesus vai garantir a presença. Porque ele diz assim, fiquem tranquilos. Eu estou dizendo que eu vou. Mas eu não vou deixar vocês sozinhos. Ele usa a palavra, não vos deixarei órfãos. Quando ele morre na cruz do Calvário, isso é lindo. Ele vai nos fazer ter direito a ser filhos do Pai. Por isso que João 3,16, ele fala que ele veio como unigênito. Mas já leu Hebreus capítulo 1? Hebreus capítulo 1, depois que Jesus é assento aos céus. Ou seja, ele veio como unigênito. Unigênito é o quê? Único. Filho único. Na cruz, ele morre. E dá direito de nos tornarmos filhos de Deus
e co-herdeiros com Cristo. Romanos 8 de novo fala isso. Aí Hebreus, o escritor no capítulo 1 diz o que acontece quando Jesus é assento aos céus e ele é recebido diante dos anjos. Como é que os anjos recebem ele? Como primogênito de Deus. O sangue derramado na cruz foi para gerar filhos. O sangue derramado no Calvário foi para nos tornar filhos de Deus. E antes o que veio como unigênito, voltou como primogênito. Reconhecido diante dos anjos como primogênito, que significa primeiro de muitos. Nos fez ser filhos. Quer um título na tua vida? Tu é filho de Deus, rapaz. Quer título maior que isso? Aí deixa eu encerrar. Aí João 14, ele está dizendo, fica tranquilo. Porque eu sei que o negócio é duro, é pesado. Eu sei que é difícil de carregar. Mas eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu vou voltar para vocês. E aqui ele não está falando de segunda vinda. O texto ele não fala da segunda vinda dele. Quando ele diz, voltarei para vós, ele revela. Porque eu vou rogar ao Pai, para que envie outro Consolador. O Espírito da verdade que o mundo não conhece, mas vós o conheceis. Atos capítulo 2 se cumpriu. O Espírito não desceu na igreja primitiva e voltou. Não veio passear, ele veio e está na igreja. Essa presença é o Espírito que encheu lá no cenáculo, enche hoje. Só sente essa presença quem é filho de Deus. Mais uma vez eu estou falando para você, não está filho ainda de Deus? Vem. Ele vai te dar segurança. Romanos 8, 26, ele diz, porque nós não sabemos orar como convém, nem pedir, mas a gente sabia. Por isso que ele fala, eu vou voltar na pessoa do Espírito, porque eu vou estar rogando por você, porque você vai pedir, e tu vai pedir um negócio que não é para pedir, é para pedir outro. Mas fica tranquilo, porque eu vou orar no teu lugar. Porque esse Espírito, Paulo escreveu, ajuda nas nossas fraquezas. Mas entenda que esse ajuda do grego não é substituição. Porque ajuda pode ser interpretado de dois modos. Pastor, no final do culto pode falar, preciso da ajuda dos irmãos para tirar a cadeira daqui e botar lá fora. Todo mundo pode tirar a cadeira e botar lá fora e o pastor nem meter a mão. Foi uma ajuda ao pastor por substituição. Em Romanos 8, 26, a ajuda que Paulo escreve não é essa. É uma ajuda conjunta. Ele está dizendo de uma ajuda que é feita junto. Ou seja, vamos pegar esse negócio aqui. Está pesado que não dá para carregar sozinho. Então eu pego de um lado e você me ajuda carregando do outro. Então quando ele diz que o Espírito ajuda nas nossas fraquezas, ele está dizendo que é uma ajuda, minha irmã, conjunta. Se tem queda, a culpa é de quem? É do Espírito? É minha. Então essa barra está pesada, está difícil, mas lembre que o Espírito está segurando lá do outro lado. Fica tranquilo, não solta não, porque aqui eu estou segurando. Eu não vou deixar você sozinho, eu não largo. Alimente o Espírito e vai ser cheio do Espírito. Quem recebe essa palavra, levanta a mão para o céu, para fazer aquele barulho que só quem é crente sabe fazer, só quem é do time do Cordeiro faz. O Rock in Rio não faz esse barulho não, Sapucaí não faz esse barulho não, baile funk não faz esse barulho não, esse barulho só a igreja faz, barulho de adoração para o Cordeiro. Levanta a tua mão, você que é filho de Deus e adora ao nome dele, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Aleluia, aleluia.